Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Odílio de Química. E você, aluno do ensino médio e que tem dificuldades em compreender a química, eu estou fazendo a mentoria. Caso tenha interesse, logo abaixo, na descrição desse vídeo tem um link. Clique no link, preencha o formulário para que eu possa entrar em contato contigo. E você, fazer parte dessa mentoria de química com o professor Odílio. E se você é aluno de terceiro ano ou curso e que pretende ingressar na faculdade de medicina, eu estou disponibilizando um curso completo de química, com aulas curtas e criativas, com muitos exercícios comentados. Nós vimos uma noção de solução lá na química geral, no bloco QG. Observe que nós preparamos uma solução a partir da dissolução de soluto ou dissolutos em solventes. E dependendo da quantidade deste soluto, nós podemos classificá-los em soluções saturadas, insaturadas e saturadas com corpo de fundo. Agora, o que nós queremos é compreender a concentração. Portanto, não vamos confundir quantidade com concentração. E para compreender uma solução, é necessário saber quem são os participantes. Sabemos que solução é uma mistura homogênea. Se é uma mistura, ela poderá ser constituída de dois ou mais componentes. O soluto ou solutos, caso exista mais de um, é a substância que é dissolvida, geralmente de menor quantidade. Pesando uma determinada quantidade de soluto, nós representamos a massa desse soluto. E esta massa, representada pela letra M, vem seguido pelo índice 1, para dizer que é soluto. Podemos também representar essa massa em quantidade de matéria, em número de mols, também visto lá no bloco da Química Geral, bloco QG. A relação entre a massa do soluto e a sua massa molar me dá a quantidade de matéria em mol. Faremos representar por N1, 1 para dizer que é soluto. Ou até mesmo, se conhecermos a densidade, podemos também expressar esta unidade em volume. V1, onde 1 representa o índice do soluto. Já o solvente, que é o componente que dissolve o soluto, geralmente é aquele que apresenta maior quantidade. Faremos apresentar a massa do solvente acompanhado pelo índice 2, M2. A quantidade de matéria dissolvente acompanhado pelo índice 2, N2. Ou até mesmo o volume do solvente acompanhado pelo índice 2, para caracterizar solvente. Portanto, soluto e solvente estão aqui, diferenciados pelos índices. Mas o que é mesmo a solução? A solução é a união de soluto e solvente. É a mistura homogênea resultante. Logo, a solução é a soma de soluto mais solvente. Eu represento a quantidade em massa por M, não acompanhado por índice. A quantidade de matéria por N, não acompanhado por índice. E a quantidade de volume por V, não acompanhado pelo índice, caracterizando com isto solução. Vamos, então, verificar os diversos tipos de expressarmos estas concentrações. A primeira concentração a ser estudada é a concentração comum. Matematicamente, concentração comum, representado pela letra C, é uma relação matemática entre a massa do soluto e o volume da solução. Observe que a massa veio acompanhado pelo índice 1, caracterizando com isto soluto. Já o volume veio sem acompanhamento, caracterizando o volume da solução. A IUPAC sugere que a massa deve ser expresso em grama e o volume deve ser expresso em litros. Mas se porventura essas unidades vierem em unidades diferentes, por exemplo, se a massa vier em quilograma, basta você pegar o valor em quilograma fornecido na questão, multiplicar por 1000, 10 elevado à terceira.
Com isto, você está convertendo o quilograma em grama, isto para obedecer a IUPAC. Mas se a massa vier em miligramas, basta você pegar o valor dado em miligramas, multiplica por 10 a menos 3, que você irá obter este valor em grama. E se a massa vier dado em toneladas, você pega esse valor dado em toneladas, multiplica por 10 elevado a 6, logo é transformado em grama. E se o volume, porventura, vier em mililitros e não em litros, como exige a IUPAC? Você pega o valor dado em mililitros, multiplica por 10 a menos 3, transformando-o em litro. E se o volume vier em metros cúbicos? Você pega o volume de metros cúbicos, multiplica por 1000, daí nós estamos transformando metros cúbicos em litros. Vamos então verificar esse exemplo para aplicar a definição da concentração comum obedecendo a fórmula. Qual a concentração comum em gramas por litro? Observe que ele está exigindo a concentração de acordo com a IUPAC, de uma solução que contém 20 gramas de hidróxido de sódio. Logo, a massa do soluto é igual a 20 gramas. Ele informou também que esta solução tem um volume de 0,5 litros. Logo, o volume da solução é de 0,5 litros. Portanto, nós queremos saber a concentração comum desta solução. Basta dividir a massa do soluto, que é 20 gramas, pelo volume da solução, que é 0,5 litros. Observe que as unidades estão de acordo com a IUPAC. Basta, então, fazer a divisão. 20 dividido por 0,5. Iremos encontrar que a concentração comum dessa solução é de 40 gramas por litro. Isto significa dizer que cada litro desta solução tem 40 gramas desse soluto, que é o hidróxido de sódio. Vamos, então, rever a definição de densidade já vista no bloco de Química Geral, para não confundir com concentração comum. Sabemos que a densidade é uma relação entre a massa e o volume. Só é que a massa da solução e o volume da solução, diferente da concentração comum. A concentração comum relaciona massa do soluto e o volume da solução. Já a densidade relaciona massa da solução e o volume da solução. Estas unidades de massa e de volume podem vir em qualquer unidade. Isto vai depender do examinador. Pode vir em gramas por litro, poderá vir em gramas por mililitros, poderá vir em quilogramas por litro, poderá vir em quilogramas por metro cúbico, para atender à exigência do examinador. Vamos, então, praticar a definição da densidade utilizando este exemplo. Uma solução foi preparada misturando-se 20 gramas de hidróxido de sódio. Logo, eu conheço a massa do soluto, 20 gramas. Ele informou que estas 20 gramas ocupam um volume de 10 ml. Logo, nós temos o volume deste soluto, 10 ml. Ele quer que você calcule a densidade em gramas por ml, sabendo-se que o volume desta solução é de 500 ml. O volume da solução é de 500 ml. Nós temos aí uma solução formada por água e hidróxido de sódio. Se a solução total ocupa um volume de 500 ml e o hidróxido de sódio ocupa um volume de 10 ml, daí podemos concluir que o volume deste solvente é de 490 ml. Observe que a soma dos volumes 490 mais 10 totalizou a soma da solução, que é igual a 500 ml. Daí vamos aplicar diretamente na fórmula.
Densidade é a massa da solução. A massa da solução é a massa do soluto, 20 gramas, mais a massa do solvente, 490 gramas. Isso significa dizer que a densidade da água é 1. Cada ml de água pesa 1 grama. Daí, a massa da solução é igual a 510 gramas, dividido pelo volume da solução, que é 500 ml. Fazendo essa divisão, iremos encontrar que a densidade é igual a 1,02 gramas por ml. Isto significa dizer que cada ml desta solução tem uma massa de 1,02 gramas. Vamos, então, resolver esse exercício para consumar o nosso aprendizado. Nós temos duas amostras. Uma lata de refrigerante, cuja massa é de 331,2 gramas, e uma massa de um outro refrigerante, só é que esse refrigerante é diet. Ele pesa um total de 316,2 gramas. Por esses dados, pode-se concluir que a concentração em gramas por litro de açúcar no refrigerante comum é de aproximadamente. Nossa primeira preocupação é determinar a massa do açúcar contida no refrigerante comum. Nós temos o refrigerante comum, cuja massa é de 331,2 gramas. Nós temos o refrigerante diet, cuja massa é de 316,2 gramas. Para determinarmos a massa do açúcar, basta subtrair a massa do refrigerante com açúcar, que é o refrigerante comum, da massa do refrigerante diet. Daí vamos obter que a massa do açúcar é de 15 gramas de açúcar. Logo, nesta latinha, contendo 300 ml desse refrigerante, desses 300 ml, nós temos 15 gramas de açúcar, enquanto que no refrigerante diet nós não temos o açúcar. Daí, nós podemos calcular a concentração de açúcar nesse refrigerante. Logo, eu tenho o volume do refrigerante, 300 ml. Observe que ele quer a concentração em gramas por litro. Vamos transformar isso aqui para litro. Basta multiplicar por 10. Basta multiplicar por 10 a menos 3. Daí nós vamos obter 0,3 litros. Transformamos o volume de ml para litro. Nós conhecemos a massa do açúcar, 15 gramas. E eu quero saber a concentração em grama por litro. Observe que meu volume está em litro e a minha massa está em grama. Justamente as informações que ele está querendo nessa resolução. Daí, substituindo valores, temos concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. A massa do soluto, 15 gramas, calculado aqui em cima. E o volume da solução, transformado aqui embaixo. Daí temos 15 dividido por 0,3. Encontramos que a concentração desta solução é de 50 gramas por litro. Isto significa dizer que cada litro desse refrigerante contém 50 gramas de açúcar. Esta é a quantidade de açúcar existente em 1 litro, uma vez que nós já calculamos que a quantidade do açúcar existente na latinha de refrigerante de 300 ml é de 15 gramas. Daí, podemos procurar a alternativa para gabaritar a questão. Logo, a alternativa correta é a letra E. Espero que vocês tenham compreendido toda a teoria e toda a sua aplicação. Caso tenha dúvida, volte ao vídeo, reveja. Até lá, na nossa próxima aula. Bons estudos!